E amigos, eu me volto nesta manhã para a palavra de Deus, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, neste versículo de número 5. Abra comigo a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, estas palavras do versículo de número 5, sobre o Senhor no deserto sendo tentado pelo diabo. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Bem, o título desta mensagem nesta manhã é a segunda e terceira tentação do Senhor Jesus Cristo, vencendo a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Meus queridos, nós temos seguido ao longo destas últimas semanas nossas considerações aqui neste capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nós temos visto como o Senhor Jesus Cristo, sendo guiado pelo Espírito, foi conduzido pelo Pai e pelo Espírito para aquelas regiões desérticas, imediatamente após o seu batismo, para ser de propósito tentado pelo maligno, para vencer as suas tentações, para vencer o diabo. E nós vimos em bastante detalhe esta primeira tentação. E observamos que o que está envolvido aqui não é apenas uma questão de transformar pedras em pães e alimentar o estômago, mas a tentação do diabo por trás desta isca está uma busca vil, violenta e viciosa do maligno em tentar criar um espaço de separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se isso fosse possível, e levar o Senhor Jesus Cristo a agir de uma maneira independente do plano da Trindade, prover para si mesmo, estabelecer a sua própria diretriz, a revelia da vontade da Trindade, algo impossível de se conceber, mas isso é o que estava na mente do diabo, e é isso que ele traz diante do Senhor Jesus Cristo em forma de tentação. Nós observamos que cada uma dessas três tentações traz em essência tudo aquilo que está em cada tentação que todo homem e mulher experimenta ao longo da jornada desta vida. Em cada uma dessas três tentações está uma inclinação, uma proposta, um argumento, tendo em vista a concupiscência da carne, as buscas corporais, físicas, para o prazer pecaminoso. Está também a concupiscência dos olhos, não é? As atrações que este mundo, que esta vida trazem para nos levar para longe de Deus, e também a soberba, o orgulho que há dentro de todo ser humano. São esses elementos, eu posso dizer, este é o veneno que está na ponta deste anzol, e a isca são esses argumentos astuciosos de Satanás, mas o objetivo de Satanás é o pecado. Levar o Senhor da glória como se isso fosse possível, de alguma maneira, impossível de fato, para que o Salvador pecasse, para que ele virasse as suas costas contra o Pai em desconfiança e seguisse o seu próprio caminho. E isso acontecendo, nós não teríamos um Salvador, o Calvário não teria acontecido, e o Senhor Jesus Cristo não teria redimido o seu povo, e a cabeça da serpente não seria esmagada. É isso que está por trás dessas três tentações. Nós temos visto ao longo dessas considerações que o Evangelho de Mateus é o Evangelho que apresenta o Senhor Jesus Cristo em seus três ofícios, como sacerdote, como rei e como profeta. Dos capítulos 1 ao capítulo de número 3, Mateus apresenta o Senhor Jesus Cristo em seu ofício de rei. Ali nós vemos a genealogia real do Senhor Jesus Cristo, que descende do rei Davi. Ali nós observamos aqueles elementos simbólicos que apresentam a realeza de Cristo, aqueles magos vindo do Oriente para adorá-lo, aqueles presentes, o coro dos anjos, aquela estrela sendo enviada, Deus eterno que se fez homem, a glória e a realeza do Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do capítulo de número 4, a ênfase muda, e a ênfase de Mateus está em Jesus Cristo como sacerdote, como representante do seu povo, como aquele que irá oferecer diante do Pai um sacrifício pelos pecados do seu povo, como o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia ali no Santo dos Santos. O Senhor Jesus Cristo, que deve sofrer e se humilhar para ser Ele próprio este sacrifício pelo seu povo. E a ênfase está neste momento que Ele carregará os pecados do seu povo, Ele oferecerá um sacrifício de si mesmo a Deus para pagar no lugar dos seus eleitos. Isto significa sofrimento. E essas tentações do Senhor Jesus Cristo têm em vista um profundo
e um agudo sofrimento. Eu creio que às vezes, como crentes, quando nós lemos esta narrativa e vemos o Senhor Jesus Cristo passando por essas tentações, nós esquecemos deste elemento agudo e afiado em sua alma, que foi o padecer debaixo dessas tentações. De fato, ele sofreu. E se você abrir comigo rapidamente em Hebreus capítulo 2, versículo 18, o autor inspirado nos diz essas palavras que às vezes nós perdemos de vista. Hebreus 2,18, porque naquilo que ele, Jesus mesmo, sendo tentado, observe, padeceu, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Em suas tentações, o Senhor Jesus Cristo experimentou grande sofrimento e angústia em sua alma. As suas tentações lhe causaram sofrimento real. E é exatamente isso que nós estamos observando aqui neste deserto, quando o Senhor Jesus Cristo é tentado pelo diabo. Embora sendo Deus eterno que jamais poderia pecar, as suas tentações são reais. E o sofrimento que ele experimenta debaixo de cada uma dessas tentações para o pecado é um sofrimento real, como você, crente, como eu, sofremos quando nós percebemos que estamos sendo tentados pelo diabo a pecar contra o nosso Deus, a nos afastar dele, a virar as nossas costas para ele. Esses elementos, esses sentimentos foram experimentados pelo Senhor Jesus Cristo, e é isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo, que naquilo que ele experimentou a sua tentação, padecendo e tendo vencido, isto é, ele é capaz também de se simpatizar com as nossas tentações. Nós não temos um Salvador frio, nós não temos um Salvador que é parcialmente humano, onde os seus sofrimentos eram muito menor do que os nossos, que somos 100% humanos. Não, verdadeiramente homem, 100% humano, porém sem o elemento do pecado que está em cada um de nós. Ele experimentou a angústia e o sofrimento que está debaixo das tentações. E se você se recorda, como caso exemplo, ali no jardim do Getsemane, sendo tentado pelo diabo a virar as suas costas e não ir até a cruz, que gotas de sangue, que angústia, que tristeza debaixo daquela opressão do maligno. Porém o Senhor Jesus Cristo venceu, e nós haveremos de considerar estas coisas. Bem, Satanás, tendo sido lançado do céu para a terra, está cheio de fúria e cheio de inveja, e a sua ira é lançada contra Deus e lançada contra o seu povo neste mundo, especialmente contra Deus, porque ele está a ponto de se manifestar neste mundo como um ser humano, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para o propósito de salvar o seu povo. E Satanás certamente sabia disso. Meus queridos, o propósito de Satanás é enganar, e se ele pudesse seduzir o seu grande inimigo, o Messias, desvirtuando o Senhor do seu caminho e ministério, de maneira que, junto com a destruição do Salvador, ele pudesse também destruir o seu propósito e a sua missão neste mundo. Nós não estamos lidando com um diabo nécio, e ele é o mesmo Satanás de ontem, é o mesmo que tenta a cada crente e a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se um dia ele tentou colocar as suas mãos no pescoço do Senhor Jesus e matá-lo, porque o Senhor Jesus Cristo não está mais aqui nesta terra, ele não pode fazer mais isso, mas o seu ataque é voltado contra o corpo do Senhor Jesus, que é a sua igreja. Assim ele permanece com o mesmo propósito, e a mesma tática, e a mesma intenção viciosa e maligna contra o povo de Deus ao longo dos séculos. O método do diabo é tremendamente astucioso. Em Efésios capítulo 6, o nosso segundo texto nesta manhã, nós lemos essas palavras de Paulo pelo Espírito falando sobre este método do diabo. Efésios 6, eu volto rapidamente, ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra astutas ciladas pode ser traduzida aqui também como método, os métodos astutos do diabo. Estas ciladas, meus queridos irmãos, estes métodos astutos funcionam da seguinte maneira, e nós temos observado isso ao longo da história da igreja, assim como podemos observar de maneira clara e cristalina na maneira como ele tenta pessoas aqui no registro da Bíblia. E se nós somos sábios pela palavra de Deus e estudamos a maneira como Satanás se aproxima de nós, não somos dormentes na batalha, nós aprendemos também a maneira como ele nos ataca. Será que você já chegou a este ponto?
de observar a maneira como Satanás se revela. É incrível perceber estas coisas, não é? Quando você está, às vezes, estudando a palavra de Deus, ou tranquilo na vida, de repente um pensamento maligno, vil, sujo, se levanta em tua mente, como que do nada, sem contexto nenhum, no vácuo. Você percebe estas coisas, o que ele lança, ele não pode te obrigar a pecar, mas ele coloca diante de você a tentação. E nós, às vezes, ingenuamente, começamos a dialogar com esta tentação. Será que nós percebemos os métodos do diabo? Deixe-me tentar descrever alguns. O diabo, ele, em seu método para enganar, ele tem como método misturar a verdade de Deus com a mentira. E você sabe muito bem como isso funciona, porque se a mentira é apresentada sem máscara, certamente que nós rejeitamos ela, não é? Nós fugiríamos dela, nós diríamos, isso é mentira. Mas quando ela vem com partes de verdade, então nós somos atraídos pela verdade, enganados pela mentira. E assim faz Satanás. Não fez eles em Gênesis 3:4 enganar Eva e Adão? Por acaso Deus diz, não comerás de toda árvore? Por acaso Deus diz que tu morrerás? Certamente não morrerás. Deus não estava falando de uma morte física imediata, mas Satanás tenta trazer este elemento. Vocês viverão para sempre, conhecerão o bem e o mal. Ele mistura a verdade com a mentira para enganar. E essa é uma tática e um método que tem levado milhões e milhões de pessoas a caminhos errados, a falsas religiões, a falsos ensinos, e nós vemos isso acontecer o tempo todo. Um outro método contínuo do diabo é citar a Bíblia. Mas citar a Bíblia erroneamente. E nós vemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 6. Senhor, pula deste prédio, porque está escrito, tem uma base bíblica para fazer isso, sabe? Aos teus anjos dará ordem, e eles te sustentarão. E será que não é isso que ele faz o tempo todo? E nós vemos pessoas citando a palavra de Deus pela metade, ou crentes buscando um versículo isolado para dar vazão aos seus desejos carnais e justificar atitudes que a sua consciência diz ser contrária à palavra de Deus. Ele nos tenta desta maneira. Satanás também, em terceiro lugar, em seu método e astúcia, ele se disfarça de um anjo bom, de um anjo de luz. E será que não é o que nós vemos nas religiões espiritualistas? No espiritismo, você anda pelas ruas e você vê centro espíritas com título Sala de Reunião do Amor de Cristo. É curioso observar que um desses médiuns famosos aqui do Brasil, em sua biografia, nos diz que o primeiro anjo que Deus enviou para ele, ou melhor, o primeiro espírito de luz que apareceu para ele, se chamava Emanuel. Será que não é um método poderoso que tem atraído milhões de pessoas a adorarem e buscarem um contato com demônios? Certamente que é. E se ele se disfarça de anjo de luz, ele também induz os seus ministros a fazerem o mesmo e se apresentarem como apóstolos de Cristo, para enganarem multidões e multidões de homens e mulheres cheios de concupiscências carnais, materialísticas e esotéricas. Ele sabe o que está na mente das pessoas. Em quinto lugar, ele reforça também como método a crença humana na não existência de Deus, por meio de filosofias, de novelas, de músicas, de supostas teorias científicas, e assim ele conduz uma outra parcela imensa de homens e mulheres a permanecerem longe de Deus e jamais buscá-lo, e jamais considerarem um contra-argumento, não é, contra as falsas teorias que se espalham por toda parte, e a não ouvir a voz na consciência e esse instinto que há em todo ser humano de que há um Deus e que eu devo buscá-lo. E acima de tudo, Satanás promete ao homem que por meio de más ações ele pode chegar a obter o bem. Será que nós não somos tentados a cada dia a isso? Oh amigos, você tem observado as astúcias do diabo em tua vida? Os argumentos que ele propõe à tua mente para o pecado? Nós precisamos ser sábios. Nós não estamos lidando com o diabo nécio. Será que nós vagamos pela vida como crianças e Satanás nos leva de um lado e nos leva para o outro, e nós achamos que somos só nós, e que tudo é como é a vida, e que ele põe diante de nós uma tentação e lá nós vamos? Será que nós andamos dormentes como meninos e meninas, sendo levados pelos marmanjos nos parques de diversões? Oh amigos, nós precisamos atentar para isso. Nós estamos cercados de tentações,
Há um diabo que é astucioso em sua maneira de agir e ele não cessa, ele não para, ele observa a igreja do Senhor Jesus. Mais do que qualquer coisa, o seu foco e holofote está sobre a igreja, porque o mundo já está em seu bolso. E assim seus canhões se voltam contra cada crente. E ele opera individualmente contra cada crente. Ele observa, e ele planeja, e ele então lança as suas tentações diante de nós. E nós observamos essas questões de uma maneira tão gráfica aqui nas tentações do Senhor Jesus. Veja o versículo 1. Então Jesus, ou foi conduzido Jesus, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A primeira tentação está baseada na concupiscência da carne. Satisfaça a tua necessidade física, transforme essas pedras em pães, se alimente, demonstre o teu poder, uma vez que tu és um filho de Deus. Para que passar fome? Para que ficar nesse deserto com fome? Exerça esse teu poder para o teu benefício próprio e siga em frente. A segunda tentação e a terceira terão em vista a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Bem, eu sigo agora para o versículo de número 5. Estas palavras: a segunda das tentações. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Observe que aqui ele é chamado agora de o diabo, que significa o acusador. No versículo 3 ele é chamado de o tentador. Não há coincidência na ordem da narrativa. Ele é primeiro chamado de o tentador, no versículo 3, e agora é chamado de o acusador. Isso porque primeiro ele tenta uma pessoa para o pecado, até que ela peque. E tendo a vítima seguido o seu conselho e pecado, então o tentador se torna o acusador para acusar a pessoa diante de Deus. Então o acusador o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. A cidade santa, isto é, Jerusalém, chamada aqui de cidade santa, porque Mateus normalmente usa os termos usados entre os judeus. Santa porque até então estava o templo do Senhor. Santa porque ali estava concentrado toda a igreja, a maior parte dela no Antigo Testamento. Santa porque ali estava a lei, até então, até que o Senhor viesse. E o diabo o transportou à cidade santa. Mas como foi esse transporte do Senhor? Porque ele está no deserto. Ele está distante de Jerusalém. Bem, tem havido pelo menos 3 opiniões sobre a maneira como o Senhor foi conduzido até o topo, o pináculo do templo. O pináculo do templo não era exatamente o templo em si, mas aquelas barreiras ou imensas paredes que cercavam o templo em forma de arcos. A palavra pináculo aqui significa asa no grego, um daqueles arcos muito alto. Mas de que maneira ele foi conduzido àquele lugar? Bem, 3 opiniões têm prevalecido ao longo da história, e há dificuldades com 2 delas. A primeira opinião de muitos comentadores é que o Senhor Jesus Cristo foi a pé desde o deserto, junto com Satanás, entrando por Jerusalém, subindo as escadarias do templo, até chegar no pináculo, aquele lugar. Mas há muitas dificuldades com esta opinião. E a razão é que isso tomaria muito tempo para a narrativa aqui. O Senhor Jesus Cristo estava em estado de grande fome após 40 dias de jejum. E nós cremos que não tenha sido exatamente assim que isso aconteceu. Então o diabo transportou, a cidade santa. Alguns têm dito que na verdade isso não aconteceu de uma maneira histórica, em realidade, em fato, mas que Satanás ali naquela região desértica, onde estava o Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira ele projetou esta situação dentro da mente do Senhor Jesus como uma visão. E estas coisas estão acontecendo como que em visão. Bem, nós sabemos que tais coisas poderiam acontecer em visão. Nós lemos sobre Paulo, que não sabia que se em visão e no corpo subia ao 3º céu. E alguns têm sido da opinião que isso aconteceu desta maneira, que foi em visão. Mas há outras dificuldades com isso, porque nos é dito certas coisas que apontam para uma realidade física. Ele estava com fome, de fato, não em uma visão. Se ele fosse pular do topo do templo para o chão, estaria tudo bem, era apenas uma visão, ele não se machucaria. Como poderia ser alimentado fisicamente depois em uma visão? Não nos parece que realmente é uma visão, e eu sou da opinião que de alguma maneira o Senhor Jesus Cristo, como nos diz o versículo 5, foi transportado pelo diabo até o topo do templo. Não me pergunte como isso aconteceu, se o diabo foi à frente com uma espécie de força motriz, conduzindo o Senhor em sua humanidade física até aquele lugar. Se isso lhe parece algo absurdo, que o Senhor Jesus tenha sido conduzido pelo diabo até o topo do templo, nós
devemos considerar a humildade e a condescendência do Senhor Jesus, que, embora sendo Deus, se permitiu por mãos humanas pecadoras ser colocado na cruz do Calvário e o seu corpo enterrado. Assim é plausível que em sua condescendência humana ele tenha permitido o próprio Satanás ao conduzir desta maneira, nós não sabemos como, até o templo. E o fato é que a narrativa nos diz que isso aconteceu. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Em que lugar exatamente era um templo, uma área retangular? Alguns comentadores têm dito que ele foi conduzido àquela região, àquela parte do templo que dá para a beira do vale Quidron. E ali nos diz Joséfo, em sua História dos Judeus, que era uma visão de tontear pela altura imensa. Mas eu sou da opinião que não foi exatamente naquele ponto. Eu creio, como muitos comentadores têm crido também, que ele foi levado àquela parte outra do templo que dá para a frente do pátio, onde as multidões se reuniam, milhares e milhares de pessoas se reuniam ali para a adoração, para o sacrifício e para as festas anuais, porque a narrativa aponta para isso, nós devemos compreender isso em um minuto. E a tentação do diabo, tendo levado o Senhor Jesus Cristo para aquele lugar, nós lemos no versículo 6, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Bem, qual é a tentação? Mas antes disso, se tu és o Filho de Deus, não há dúvida aqui, lembre-se disso. Satanás sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a melhor tradução seria: uma vez que, já que tu és o Filho de Deus, então faça algo que mostre a tua divindade. Tu podes fazer isso, em outras palavras. Mas essa não é a tentação. Lança-te de aqui abaixo. Bem, qual é a tentação aqui? A tentação colocada diante do Senhor Jesus Cristo, e ele compreendeu isso, era que Jesus Cristo, Satanás está tentando Jesus a levá-lo a manifestar o seu poder divino, fazendo uma ostentação pública do seu poder. O orgulho da vida, a soberba, o elevar-se a si mesmo, é o que está por trás. Ele deveria saltar, porque sendo ele divino, sendo ele Deus, os anjos o sustentariam no ar, como a propósito diz a palavra de Deus nos lábios de Satanás. Queridos, havia uma tradição rabínica naquela época que dizia o seguinte, isso era conhecido na mentalidade dos judeus, que quando o Messias chegasse e se revelasse a Israel, o seu povo, ele viria e ele se apresentaria pela primeira vez no templo, no lugar religioso, no centro da adoração. Essa é uma tradição da cultura oral dos judeus, não estava registrado isso. Na verdade havia uma base para isso. Você abrir comigo rapidamente em Malaquias 3:1, apenas 5 páginas para trás. Nós lemos essas palavras. Malaquias, o último dos profetas, e após um grande silêncio até a vinda do Messias, Malaquias diz no capítulo 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isso é Jesus falando sobre João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É uma base, não é? Está dizendo que quando o Messias vier, ele estará no templo, não pela primeira vez, mas que ele se apresentará. Isso aconteceu muitas vezes, como o Senhor Jesus Cristo veio ao templo. E baseado neste versículo, a cultura oral dos judeus, que gostavam de deformar as escrituras e criar mitologias e folclore, havia-se essa ideia de que o Messias, quando chegasse, viria pelo templo e se apresentaria ali. Observe agora a tentação de Satanás. O diabo levou então ao templo, não ao topo de uma penha no deserto, longe dos judeus, não no topo de uma árvore no deserto, mas no lugar onde havia a multidão dos adoradores, no templo, sob o pináculo. Ele fez isso de propósito, porque ele sabia dessa cultura oral, dessa tradição rabínica, dessa conversa que existia entre as pessoas. E o que ele está dizendo ao Senhor Jesus Cristo é o seguinte: não é simplesmente uma questão de saltar e mostrar que tu és divino e tem poder para quebrar a lei da gravidade e se manter no ar, como somente Deus pode fazer, é claro. Não era somente de provar a divindade, mas ele levou Jesus a um lugar alto e público, no meio da multidão, especificamente sob o pináculo do templo de propósito, o centro da religião, onde milhares de pessoas estariam ali, baseado nisso. E essa é a tentação. Se ele pulasse dali publicamente
Ele seria trazido para baixo, seguramente pelas mãos dos anjos, como que descendo do céu, cumprindo a profecia de Malaquias, vindo pelo templo, trazido por anjos. E a multidão imediatamente o viria como seu Messias, e ele seria autenticado em poder e recebido como Messias. E a tentação do diabo é esta: para que ir pela vida com sofrimento, andando com discípulos pobres para cima e para baixo, e experimentar todo o sofrimento para ganhar a atenção do seu povo e ser o Messias, quando você pode vir de repente das nuvens e ser autenticado e recebido de uma vez? Se tu és o Filho de Deus, já que tu és o Filho de Deus, pula daqui. E a propósito, Jesus, eu tenho uma base bíblica porque eu estou dizendo, porque a Bíblia diz no Salmo 91 que aos teus anjos Deus dará a ordem que ele te sustente para que não tropeces em nenhuma pedra. Você percebe as camadas de sutileza e astúcia? Nós não estamos lidando com um diabo nécio. Salta. Há uma base bíblica. A tentação é exatamente esta. Mas o propósito dessa tentação é exatamente o mesmo da primeira tentação. Jesus, vire as costas ao Pai. Tome uma atitude independente. Mostre o teu poder. Não se humilhe. Não espere pela provisão do Pai. Não haja como ser humano sob a lei, esperando o cuidado do Senhor. Tu és Deus. Para que esperar? Para que esse sofrimento? Para que essa coroa de espinho? Para que essa cruz do Calvário? Todo o desprezo, toda a traição, todo o sofrimento? Se tu podes ganhar toda a atenção e ser o rei deste povo imediatamente, apenas mostre algo da tua divindade. Se tu és o Filho de Deus, lança-te a ti mesmo daqui para baixo. E além da autenticação que você receberá, bem, tem um texto bíblico, você não estará contradizendo a Deus. Isso é bíblico fazer isso, tem uma base bíblica. Está escrito. Bem, o diabo agora aparece com a Bíblia debaixo do braço. O diabo lê a Bíblia? Parece que sim, não é? Ele conhece a Bíblia? Parece que sim. E se você se esquecer de tudo que você ouviu nesta manhã, não se esqueça disso. O diabo, ele cita a Bíblia à tua mente. E os seus discípulos irão citar também, mesmo que seja para torcer a palavra de Deus e saquear as pessoas e prendê-las debaixo do terrorismo espiritual dos seus domínios. Os seus discípulos irão buscar versículos para tentar justificar as suas supostas bases bíblicas para tantas heresias, para tantos pecados, para tantos erros, para dominar a alma dos homens, como nós vemos em nossa sociedade, dia após dia, na televisão, no rádio, em toda parte. Mas o triste é que muitas vezes há crentes que são levados a agir assim. E muitos crentes, talvez, creio eu, tentado pelo diabo ou ignorância, não sei, tomam um versículo, mutilam um versículo fora do contexto da palavra de Deus para tentar justificar um modo de vida que é desagradável a Deus, uma atitude, uma postura, uma ação. Mas veja o que o diabo citou aqui. Foi o Salmo de número 91, e você abrirá comigo lá no Salmo de número 91. Satanás abre a Bíblia e começa a citar de alguma maneira para Jesus. Fazendo isso, Jesus, há uma base bíblica. Não será um pecado, você estará agindo de acordo com as Escrituras. Por que ele fez isso? Ele observou que a resposta do Senhor na primeira tentação foi citando a palavra de Deus. E percebendo isso, ele começa agora a lidar com a palavra de Deus. É como um vírus, né, que consegue observar, não é, aquele outro corpo que eu vim para destruir e tenta tomar a forma de uma maneira desarmar, de alguma maneira, aquele anticorpo. E aqui está Satanás no Salmo 91, citando os versículos de número 11. Observe comigo. Porque aos seus anjos dará ordem. Nós sabemos que este é um salmo a respeito do Messias, embora ele seja citado em tantas igrejas por aí, para insuflar um senso de triunfalismo em tantas pessoas. 1000 cairão a teu lado e tu vai ficar em pé. Isso é sobre o Messias. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Mas observe, meus queridos irmãos, o que foi deixado de propósito de fora da citação do versículo. A parte B do versículo 11 não foi citada pelo diabo. Se você com o dedo aí na Bíblia, no capítulo 4 de Mateus, observar o que ele diz, ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito
que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e aqui ele mutila o versículo e pula para o outro versículo, e tomar-te-ão nas mãos os anjos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Volte ao versículo de número 11 do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Satanás para aqui, e ele pula para o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces. O que ele deixou de fora? A parte B do versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A promessa do versículo 12 está em relação a esta parte B do versículo 11. Não seria vantagem para Satanás citar a parte B do versículo 11, porque isso diminuiria a força do seu argumento e o contradizeria. Não era vantagem, porque quando essas palavras do versículo 11, parte B, são omitidas, você percebe o que ele está fazendo. Quando elas não são incluídas, são omitidas, dá-se a ideia de que Deus irá proteger o justo em qualquer situação. Pule ele de um prédio, entre ele na cova de um leão, beba ele um veneno mortífero, não é? Mas a parte B do versículo 11, quando ela é omitida, fica fácil interpretar a passagem como se Deus estivesse prometendo proteger o crente. Não importa o que ele faça, não importa o caminho que ele siga, ele está blindado, Deus sempre vai proteger ele. Minta, fale a verdade, vá para onde ele quiser, decisão, a atitude que ele tome. Não é essa ideia que parece dar. Todavia, quando este versículo é lido por inteiro, nós entendemos o significado da promessa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é uma questão de pular no ar, mas é dos caminhos. O caminho aqui se refere à forma de vida. O versículo está falando sobre o justo, aquele que anda justamente, não é? O versículo primeiro diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E assim segue o versículo. Versículo 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos justos e retos. Conforme o crente segue na palavra de Deus, se mantendo na palavra de Deus, o Senhor o guardará. O Senhor promete guardar os seus servos justos, aqui justificados, conforme ele se mantém no caminho do Senhor. Não quando a revelia nós saímos para tentar o Senhor, mas é isso que Satanás está fazendo ao tentar o Senhor. Ele diz: está escrito a respeito do justo, que os anjos o guardarão, para que não tropece os teus pés. Mas a promessa é se nós nos mantermos nos caminhos do Senhor, o guardará em todos os seus caminhos justos, isto é. Na primeira tentação, o objetivo é que Cristo desconfiasse do Pai. Na segunda tentação, é que ele confiasse presunçosamente no Pai. Eu posso fazer qualquer coisa, ele é meu Pai, eu posso mesmo pular daqui, veja como meu Pai me ajuda. Presunçosamente, se afastando da vontade do Pai. Você percebe isso? O objetivo do diabo era que Cristo abandonasse o plano de Deus, e uma divisão, um espaço de separação fosse criado entre o Filho e o Pai. Faça milagres para o teu próprio benefício. Alcance glória e honra sem necessidade de humilhação e de cruz e de coroa de espinho. Salte daqui para baixo, se revele a Israel, porque está escrito também na Bíblia que Deus te sustentará se tu pular daí. Tu és o Filho de Deus. Transgrida a vontade de Deus. Mostre orgulho em teu poder. Mas o Filho de Deus não seria revelado ao mundo pelo meio e pelo método de Satanás. E assim o Senhor Jesus Cristo resiste mais uma vez. No versículo de número 7, nós ouvimos esta resposta do Senhor Jesus dada ao diabo. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que palavras! Também está escrito. A maneira como o Senhor Jesus Cristo responde ao pai da mentira é fundamental, é de grande importância para nós nesta manhã. Ele responde desta maneira, não por causa do diabo, mas por sua causa e por minha causa. Está escrito. O Senhor Jesus está exaltando a palavra de Deus.
O Senhor Jesus Cristo está confirmando a validade divina da palavra de Deus. Será que Jesus Cristo não poderia responder da seguinte maneira: Satanás, eu estou suficientemente convencido, tranquilo e certo que eu sou divino, eu não preciso pular daí para te convencer, eu estou tranquilo. Não, ele não responde dessa maneira. Ele prefere dizer: está escrito, está lá na palavra de Deus. Ele responde desta maneira para autenticar a palavra de Deus. Observe o poder, a necessidade, a importância dessa resposta do Senhor Jesus Cristo. Ele irá fazer isso o tempo todo, ao longo de todo o seu ministério, até a cruz do Calvário, e mesmo depois da sua ressurreição, ele continuará autenticando a palavra registrada, escrita. Em Lucas capítulo 24, no versículo 25 a 27, nós vemos uma instância onde o Senhor Jesus Cristo autentica o valor da palavra de Deus. Versículo 25 a 27, ele diz: e ele lhes disse aos discípulos: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram no Antigo Testamento. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, isso quer dizer o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Senhor Jesus está validando a palavra escrita. No capítulo 24 ainda, versículo 44 a 47, ele diz: e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Esses 3 partimentos aqui, departamentos, resumem todo o Antigo Testamento. Então lhe abriu-lhes o entendimento para que compreendesse o que? As Escrituras, e não sonhos e visões e revelações, mas para que eles compreendessem o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor abriu o entendimento deles para que eles pudessem folhear a Bíblia e compreender o que está escrito, e não para que eles tivessem sonhos, visões e revelações, ainda embora ele daria alguns no início da igreja. Em João capítulo 10, versículo 35, essas palavras são ditas: pois se chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Deuses aqui quer dizer filhos de Deus. A Escritura não pode ser anulada. Meus queridos irmãos, será que é uma aplicação para nós hoje aqui na palavra de Deus? Se o Senhor Jesus põe toda a ênfase, se Deus põe toda a ênfase na palavra escrita, quem somos nós para ir em meandros de busca de sonhos, de um profeta, de revelações? Se Ele dá toda a glória, e ao ser tentado Ele diz: está escrito na palavra, é exatamente o que nós devemos dizer. Nós não temos interesse por supostas revelações de profetas, orações fortes, buscas, sonhos ou o que quer que seja. O Senhor reduziu, assim por dizer, condensou, colocou toda a profecia, as visões, os sonhos, toda a verdade revelada aqui dentro dessas 2 capas, na palavra de Deus. E Ele autenticou com seu selo de divindade estas verdades que não se contradizem, para que nós tivéssemos segurança em ir à palavra de Deus para toda a nossa necessidade espiritual. No final do Antigo Testamento, ou melhor, no início do Antigo Testamento, nós temos a advertência por parte de Moisés que nada seja adicionado à palavra de Deus, para que nós não sejamos encontrados como mentindo contra Deus. No final da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, está dito: nada adicioneis a este livro. E livro se refere a toda a Bíblia, não somente a Apocalipse. E as pragas e as advertências são trazidas àqueles que adicionarem ou tirarem. Mas se uma pessoa está tendo visões de Deus, revelações de Deus, então a Bíblia nunca tem fim, porque essas visões precisam ser registradas e adicionadas à Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas é uma contradizendo a outra. Assim nós estamos seguros em nos manter na palavra de Deus, que é viva, poderosa e verdadeira, e a instância última para toda a razão humana. Está escrito, e o que não está escrito não é a vontade de Deus. Mas há aqueles que parecem dizer o contrário em nossos dias, mesmo no meio reformado, bíblico. Há aqueles que dizem que na igreja nós podemos fazer qualquer coisa que a Bíblia não proíba, qualquer coisa que não esteja escrito. Mas o princípio correto não é não está escrito, pode ser feito, e sim está positivamente escrito, e assim deve ser feito na casa de Deus, no culto a Deus. Nós só podemos fazer na igreja
aquilo que a Bíblia sanciona, porque a Bíblia é a voz de Deus registrada. E ser bíblico é ser sola Escritura. Assim nós só podemos fazer aquilo que a Bíblia comanda, exemplifica, autentica. Seja o batismo, seja a adoração, seja a maneira de adorarmos ao Senhor e vivermos, tudo o que nós fazemos, nós precisamos de respaldo claro, direto da palavra de Deus. Esse é um princípio glorioso, foi o princípio que solavancou a reforma protestante debaixo da parafernália do misticismo católico romano, e é um princípio que precisa ser restaurado em nossos dias. Não visões, não profecias humanas, não supostos sonhos, mas só a Escritura, somente a palavra de Deus, que é viva e poderosa. É por essa palavra que nós seremos julgados um dia. A Bíblia diz que os livros se abrirão de acordo com a maneira como nós vivemos em relação à palavra de Deus. Ela é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, e se ela é a palavra de Deus como é, então pessoas são advertidas. Aqueles que lançam a palavra de Deus como se não fosse a autoridade de Deus e buscam tradições humanas e sonhos e revelações, são advertidos pela palavra de Deus a voltarem a ela e a se manterem nela. Crentes que tratam a palavra de Deus como uma armadura enferrujada e nunca se vestem dela, uma espada afiada e nunca buscam a palavra de Deus, mas se entregam a revelações ou o que quer que seja, são conduzidas pelo diabo. E pessoas ousadas que se levantam em púlpitos sem estudar a palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus, imaginando que Deus revelará à sua própria mente algo que Ele já revelou na palavra de Deus. Assim nós somos advertidos pela autoridade da palavra de Deus a nos manter nela. Mas veja esse versículo de número 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te, que aos seus anjos dará ordem. A aplicação é clara, não é? Nós não devemos nos colocar como crentes em uma situação de perigo, de propósito. Meu querido irmão e irmã, deixe-me marcar esse ponto. Nós não podemos nos colocar de propósito em uma situação de perigo, seja espiritual ou física, presumindo o poder de Deus para nos livrar, quando de propósito nós nos colocamos em uma situação de perigo espiritual ou físico. A resposta do Senhor Jesus Cristo, eu preciso concluir nessa direção, embora haja um texto a ser mencionado, não tentarás o Senhor teu Deus. Em linhas gerais, Satanás está dizendo: se coloque em perigo, porque no final das contas tu és um filho de Deus. E a resposta do Senhor Jesus é: não tentarás o Senhor teu Deus. Como estaria Jesus tentando a Deus ao pular daquele lugar? Ele estaria tentando a Deus baseado em uma falsa presunção. Ele estaria colocando a Deus no teste. Deixe-me usar uma linguagem humana. Ele estaria levando Deus a correr e se levantar para ajudá-lo, para provar que Ele é Deus e que ama Ele. É triste observar como um crente pode ser levado a uma postura de falsa presunção. Uma falsa presunção é exatamente igual àquela que o diabo colocou diante do Senhor Jesus. Na primeira tentação, Jesus é levado a desconfiar de Deus. Na segunda tentação, ele é levado a confiar presunçosamente em Deus, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, pronto a agir em qualquer situação que eu me coloque, mesmo que seja contra a vontade do Senhor. Muitas vezes um crente pode agir de maneira presunçosa em sua confiança no Senhor. Uma pessoa pode, por exemplo, observe isso, a palavra do Senhor que está sendo explicada nessa manhã, atente em sua mente. Um crente pode agir em presunção ao rogar a Deus em oração pela bênção da saúde e ao mesmo tempo negligenciando as regras básicas do cuidado da saúde. Isso é uma grande presunção. Eu não preciso dar exemplos, não é? Ao rogar ao Senhor por boa saúde e seguir em frente, pisando e rejeitando qualquer regra básica de cuidado do seu corpo, do seu alimento, da sua saúde. Deus vai me proteger, oro, Senhor, por saúde, mas deixe-me entregar a qualquer coisa que possa trazer dano à minha saúde. Isso é uma presunção, meus queridos irmãos. Nós estamos tentando a Deus, nós estamos como que brincando com Deus. Outra pessoa pode pedir a Deus em oração que salve a sua alma, que lhe converta, mas ao mesmo tempo negligencia os meios estabelecidos pela graça de Deus para conduzir ao Salvador.
não estuda a palavra, não vem ouvir o Evangelho, fica por aí com sentimentos, porque Deus poderia me salvar. Isso é presunção, isso é testar a Deus, orar ao Senhor por salvação e não se aplicar aos meios da graça para a salvação, e buscar com diligência o Salvador, e com intensidade o Salvador, até que ele ouça, porque ele está próximo de uma oração de arrependimento. Outra pessoa irá clamar a Deus pelo bem espiritual de seus filhos, de um filho adolescente, de um filho criança, enquanto negligencia criar esta criança nos caminhos do Senhor e trazê-los para ouvir a palavra do Senhor com seriedade. E negligencia em parar e sentar com essa criança e abrir a palavra e dizer, olha, a Bíblia diz isso, e o comportamento do mundo é contrário à palavra de Deus, e orar com intensidade. Nós estamos tentando a Deus a agir assim. Aqueles que tentam a Deus, dizendo, Senhor, eu quero crescer no conhecimento da palavra, eu quero ser transformado e educar, mas não fazem nenhum esforço para descansar, estarem acordados na casa de Deus. Isso é tentar a Deus, é colocar Ele à prova. Há outras pessoas que podem orar ao Senhor pedindo por bênção de ser útil e frutífero no reino de Deus, mas negligenciam as regras básicas do senso comum para a disciplina do tempo. E o tempo é tão descontrolado e tão desordenado que as prioridades começam a cair o tempo todo. E aqui estou eu tratando de uma prioridade, mas alguém me liga, vamos fazer isso, vamos fazer, vamos deixar a prioridade. Ou alguém bate na minha cabeça, vamos ter comunhão, as prioridades vão para o brejo. Eu continuo rogando a Deus por uma vida frutífera, uma vida estável na palavra, eu negligencio as regras básicas de autocontrole e de prioridade espiritual. E a resposta a todas essas presunções é a mesma que o Senhor deu ao diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. De que maneira pode um crente tentar a Deus? É concebível pensar que alguém possa tentar o glorioso e eterno Deus, um micro-organismo como eu tentar o eterno e soberano Deus, levá-lo a teste? Primeiro é importante entender que nós de fato podemos incorrer em pecado em tentar a Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 9. 1 Coríntios 10, 9. Observe como nós de fato podemos incorrer em tentar o nosso Deus. Às vezes a Bíblia nos diz que nós podemos tentar a Deus o Pai, outras vezes nos é dito que nós podemos tentar a Deus o Filho, e outras vezes que nós podemos tentar a Deus o Espírito Santo. Os judeus tentaram a Deus no deserto, nos é dito muitas e muitas vezes, de muitas maneiras. E aqui nós lemos que nós podemos tentar ao Senhor Jesus, versículo 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles, isto é, os judeus lá no deserto, 2000 anos antes de Cristo, tentaram e pereceram pelas serpentes. Você já parou para observar o que Paulo está dizendo aqui? Que aqueles judeus, antes do nascimento de Jesus, tentaram a Jesus no deserto? Exatamente isso. Eles tentaram a Cristo, ao Filho, que era um anjo da aliança que foi enviado para abençoar aquele povo, representado de muitas maneiras. Paulo está dizendo que os judeus no Antigo Testamento tentaram a Jesus. Eles tentaram a Jesus no deserto, antes da vinda de Jesus, e nós podemos tentar a Jesus depois de sua ascensão ao céu. Eu tenho observado como pastor ao longo dos anos que muitos crentes não pensam com seriedade e reverência sobre a possibilidade de estarem tentando a Deus na maneira como procedem, como vivem, como respondem à palavra de Deus. Permita-me sugerir algumas direções pastorais, alguns exemplos sobre como nós, como crentes, podemos tentar a Deus e pecar. Nós tentamos a Deus quando nós empurramos para o lado, sutilmente ou violentamente, todas as moções e instigações do Espírito em nossa alma, que nos convence do pecado, para seguirmos em frente e pecarmos naquele pecado onde somos tentados. Nós tentamos a Deus para ver se Ele irá fazer alguma coisa. Ele lida com a nossa alma, Ele move, Ele traz um senso da proximidade do pecado, Ele nos mostra onde estamos pecando e nós empurramos de lado.
para ver se Deus irá fazer alguma coisa ou nos disciplinar. Mas, meus queridos irmãos, eu tenho observado isso ao longo dos anos. Quando um crente insiste em fazer assim, ele está colocando a vara na mão de Deus. Nós podemos tentar a Deus também quando nós nos permitimos pecados secretos. Nós estamos tentando a onisciência de Deus, para ver se Ele sabe tudo mesmo e vai descobrir a nossa hipocrisia. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós podemos tentar a Deus quando nós agimos em insinceridade e pretendemos ser crentes quando nós nunca oramos e nunca estudamos a palavra de Deus e não avançamos na fé meses após meses. Ou quando as nossas palavras encobrem uma razão egoísta para não cumprir os nossos deveres espirituais, ou para fazer o mínimo no reino de Deus, como se Deus não soubesse as nossas reais motivações e desculpas. Nós estamos tentando a Deus para ver se Ele é onisciente ou não. Um crente pode tentar a Deus, isso é muito triste. E nós às vezes tentamos a Deus quando nós realizamos nossos deveres como os discípulos, como se diz, nas coxas. Como se Deus no final das contas não fosse santo. E como se o templo do Espírito Santo não fosse cada crente, a igreja do Senhor, e eu pudesse manusear esses candelabros, esses pães da propiciação, simbolicamente dizendo o que nós fazemos na igreja de qualquer maneira, e deixar esse candelabro cair, esses pães se esfacelar na maneira como nós servimos ao Senhor em seu reino. Porque nós sabemos que Ele é um Pai celestial, Ele é um Pai de amor, nós imaginamos que podemos levar as coisas de qualquer maneira em seu reino. Afinal das contas, Deus é tão condescendente, então nós podemos fazer tudo com o nosso próprio, a migalha do nosso esforço. É triste observar esse tipo de coisa. Às vezes, crentes agem dessa maneira na igreja, no reino de Deus. Não estou falando sobre ninguém em nossa igreja, não se preocupe. Mas muitas vezes a ideia carnal é, bom, o que eu faço é voluntário. Então eu faço quando eu posso, da maneira que eu posso, da metade, não posso. É para Deus no final das contas. Mas quando é no meu trabalho, eu ponho o meu suor e o meu sangue. Mas para o Senhor, eu entrego as minhas migalhas. Nós tentamos a Deus, na verdade. Enquanto paralelo damos a este mundo, a esta vida, nosso melhor talento, nosso melhor tempo, nossa melhor atenção, a obra e as coisas do Senhor são feitos de maneira secundária, com as migalhas do nosso ser, o nosso pouco e a nossa sobra. Será que nós agimos assim, tentamos a Deus? Davi disse, como poderia eu construir a minha casa enquanto a arca do Senhor está em uma tenda? Como poderia um crente construir a sua vida neste mundo, quando a igreja do Senhor precisa avançar? São sentimentos que nós trazemos diante de nós. Nós precisamos considerar isso com toda a seriedade. Nós podemos tentar a Deus, meus queridos, receba essa exortação pastoral. Quando nós entramos na presença de Deus com um ídolo em nossos corações, ou dizemos buscar a vontade e a condução do Senhor em certas situações, quando nós já decidimos o que nós queremos fazer, o que vamos fazer. Não é verdade? Muitas vezes é triste observar quando um crente vem em busca de conselho. Mais uma vez isso não aconteceu nessa igreja, estou mencionando exemplos em geral. E a pessoa vem buscar um conselho, isso já aconteceu. Pastor, como eu deveria me portar e conduzir nesta avenida da vida? E ao longo da conversa você percebe que a pessoa já determinou o que ela irá fazer, o que ela quer fazer, a maneira como ela vai fazer. Está querendo mesmo que apaziguar a consciência e buscar algum conforto, algum empurrãozinho do pastor para seguir em frente. Nós tentamos a Deus em nossa insinceridade, pretendendo buscar a vontade dEle, qualquer que seja, quando nós já estabelecemos a nossa vontade. Ou quando nós imaginamos presunçosamente que podemos depender do poder de Deus e ignorar os meios ordinários de segurança para a vida. Eu tenho observado isso em nosso país de uma maneira gigantesca. Cristo não pularia do topo do templo para chegar até o chão e seguir o seu caminho, quando ele poderia usar as escadarias e descer. Cristo andou sobre as águas no lago da Galileia, quando os discípulos estavam em apuro, em aflição, mas em momentos normais ele pegava um barco para cruzar para o outro lado. Ele não presumia do poder de Deus. E eu tenho visto pessoas presumir do poder de Deus
e encher carros que tem 5 cintos de segurança com 8 pessoas dizendo Deus guarda, Deus protege. Isso é uma presunção, meus queridos irmãos. Se me usar um exemplo bem ordinário, creio que ninguém faça isso nessa congregação. Ou se lançam atividades, esportes que colocam a sua vida em risco. Na infância, ou melhor, na adolescência, um grande desejo que eu tinha era pular de paraquedas. Eu quase fiz uma inscrição num curso para isso. Até um dia que, estudando a palavra de Deus, eu me deparei com esse texto. E a minha loucura foi cessada ali. Para que tentar a Deus com algo que pode levar a ceifar a minha vida antes da hora, assim por dizer? Mas há crentes que presumem no poder de Deus e fazem coisas que você ficaria de cabelo em pé, presumindo no poder e na proteção do Senhor. Há pessoas que em situação, eu devo dizer que a pessoa que em situação ordinária não usa os meios ordinários designados por Deus, mas espera a proteção extraordinária vinda de Deus, tenta a Deus. Há pessoas que testam a Deus, empurrando para o lado os meios que Ele proveu para dispensar a sua graça. Conheci um jovem há muitos anos atrás, 10 anos atrás, que não trabalhava, um jovem marido, não trabalhava. Ele dizia que se Deus prometeu como um Pai Celestial prover aos seus filhos, então ele não precisava prover para si mesmo. Que ponto nós chegamos? Mas isso é colocar os meios da graça de Deus de lado e tentar a Deus. É a mesma coisa de dizer, se Deus vai salvar pessoas, seus eleitos, então nós não precisamos evangelizar. Mas você evangeliza porque Ele comanda, ide. E você trabalha porque Ele diz, aquele que não trabalha não coma. Deus é capaz, sim, de tirar água da pedra, quando tudo em nossa volta é só pedra. Mas em situações normais, quando nós desejamos água, nós temos que cavar o nosso poço. Elias, quando ele estava em uma pequena vila, desprotegido, e os exércitos assírios iam avançar, lhe foi enviado carruagens com cavaleiros de fogo. Mas quando ele estava dentro de Samaria, uma cidade com muros imensos e um portão gigantesco, e Raabe mandou uma tropa para decapitá-lo, prender, decapitá-lo, ele disse à pessoa que estava na porta, fecha a porta. O Senhor Jesus Cristo no deserto, longe das cidades, onde não havia mantimento nenhum, alimentou uma multidão imensa com um milagre. Mas quando ele viajava com os discípulos, estava faminto, e parou próximo daquela vila de Samaria, ele disse aos discípulos, vai e compra pão, vai na padaria. Quando no início da igreja haviam apenas poucos apóstolos, nenhum pastor, poucos ajudantes apostólicos, o Espírito de Deus enviou palavras de profecia e revelação da verdade. Mas logo que o Novo Testamento foi registrado e toda a verdade foi colocada aqui, nós lemos essas palavras de Paulo a Timóteo. Timóteo, medita a palavra, ocupa-te nela para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. E há pessoas hoje, você ouve, ousadas, que sobem ao púlpito sem estudar a palavra, imaginando que Deus irá revelar à sua mente aquilo que já foi revelado nas Escrituras. Elas não percebem que estão desprezando a palavra registrada. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, está escrito. Imaginando que Deus fará tais coisas, não sabem que desprezam a palavra, tentam a Deus, mas o Senhor deu autenticidade à palavra. Nós tentamos a Deus também, em sexto lugar, quando nós esperamos os fins sem os meios. Vitória sem luta. Na guerra, vitória só é esperada com combate, com estratégia, com avanço, com luta. É somente no campo espiritual que muitos parecem pensar que vitória será alcançada sem oração, sem negar-se a si mesmo, sem estudo da palavra sério e contínuo, que almas serão salvas sem ir bater na porta, sem trazê-las para cá para ouvir o Evangelho. Eu tenho percebido ao longo dos anos que, de alguma maneira, o poder do pentecostalismo dominou a mente de muitos crentes. Eu estava ouvindo uma entrevista de uma senhora iraniana que havia abandonado o Irã, tendo crescido sobre a religião muçulmana, migrado para os Estados Unidos. Ela era uma neurologista. E ela dizia que a religião muçulmana conseguia torcer a mente das pessoas, que coisas de senso comum básicas eram coisas esdrúxulas, era o contrário. E mulheres eram tratadas como sub-humanas e coisas normais do senso comum eram torcidas. E às vezes o neopentecostalismo tem feito isso com muitas pessoas, que imaginam que podem tentar a Deus, deixar a palavra de Deus de lado, buscar revelações quando a revelação já está aqui,
Viver sem oração, imaginando que Deus o santificará, sem resistir ao pecado, sem conhecer a verdade, coisas do senso comum que a igreja tem entendido ao longo de séculos, é deixado de lado por certas ideias nocivas, esotéricas e místicas. E muitos crentes saem por ali apegados a essas ideias. Nós vivemos em dias maus, meus irmãos, mas meus queridos irmãos, não tente a Deus colocando uma situação contrária à vontade de Deus, se colocando isto em uma situação. Eu tenho conhecido pessoas que, por causa de uma vantagem pessoal no trabalho, têm se permitido ir a caminhos que eles sabem que os encontrarão grandes tentações. Eles sabem disso e fazem isso baseado em um pensamento de que poderão recorrer a Deus para os livrar, quando de propósito se colocam em um caminho de grandes tentações. Mas esse é o pecado da presunção, isso é tentar a Deus. E quando Deus não os livra, sabe o que acontece? Eles culpam a Deus em seus corações e boicotam a adoração do Senhor e o serviço do Senhor e viram as costas à palavra de Deus para se juntar às pessoas deste mundo. Assim o Senhor respondeu ao diabo, e está registrado aqui, para que quando nós formos tentados pelo tentador a tentar a Deus, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja esse versículo de número 8 agora. Estas palavras são tremendas e o nosso tempo já escorre. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória nele. Uma montanha muitíssima alta, nós não sabemos onde. Mais uma vez, se no corpo ou na mente, alguns não parecem saber, eu creio que no corpo sim, como transportado até o templo, a uma montanha muito alta. Todavia o que aconteceu ali eu creio que tenha sido projetado na mente do Senhor, porque de que maneira poderia o Senhor ver todos os reinos, e eu creio que não só daquela época, mas do passado e do futuro e a glória deles, em uma só visão, em uma só imagem? Seria impossível, não é? Eu creio que tendo sido transportado ao topo deste monte, não sei onde, de alguma maneira Satanás conseguiu projetar esta visão da glória de todos os reinos do passado, presente e futuro, para como numa bandeja oferecer ao Senhor Jesus. E quando eu falo sobre a glória de todos os reinos do mundo e a glória deles, você pode pensar sobre os reinos antigos da Babilônia, dos mongóis e da China, e também os reinos atuais, os países, e toda a tecnologia, e todo o conforto, e toda a arte, e toda a música, e tudo que será produzido ainda no futuro para o Senhor, e todas as mídias, e toda a atenção, tudo o que seria possível. De alguma maneira projetou isso numa visão para o Senhor ver. E aqui nós temos algo muito interessante. O Senhor fora levado ali, e ele pôde ver estas coisas. E essa tentação deve ter sido muito dolorosa, porque o Senhor poderia ver muito melhor do que Satanás todos estes reinos. E no versículo 9, a tentação lhe é lançada. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que coisa! Parece que Satanás, tendo falhado na primeira tentativa, tendo falhado na segunda tentativa, ele agora tira a máscara e diz, sabe o que eu quero mesmo? É que tu te prostre e me adore. Ele já não está mais fingindo, ele não é mais sutil. Ele tira a máscara de repente. Tivesse o Senhor aceitado essa tentação, e a tentação é essa: tu vieste, como diz os profetas, para alcançar glória e poder e ver o fruto do teu sacrifício. Mas para que se sacrificar, se eu posso te dar toda a glória sem sacrifício, e todo o poder, e um nome, e uma herança, e todas estas coisas? Mas, meus amigos, tivesse o Senhor Jesus se submetido a esta tentação, pense você, nós teríamos o maior de todos os reis na face da terra. Nós teríamos justiça social estabelecida. Nós teríamos glória, prosperidade, poder, porque o Senhor Jesus traria todas estas coisas, sendo o rei de todas as nações até o final. Mas o problema é que não haveria um Redentor, não haveria um Salvador, não haveria redenção de pecados, e os homens viveriam no prazer e na beleza e na glória até morrerem e entrarem na presença do Pai para serem julgados e condenados.
Mesmo que isso acontecesse, o que é inconcebível, mesmo que você pudesse conceber um pensamento tão horrível como este, impossível, que Deus o Pai teria uma diretriz, Deus o Filho teria outra diretriz e ação, e no lugar de ir no plano da eterna trindade, desviasse o seu caminho para alcançar glória e ser um rei neste mundo, o maior rei que uma vez já existiu na história. É claro que é inconcebível, mas mesmo que fosse possível, não haveria um Redentor. E o mundo seguiria em frente, e nós viveríamos felizes por uma medida de tempo. Então seríamos banidos para sempre da presença de um Deus santo e justo. Mas tão grande foi o amor do Salvador, que amou e veio sofrer pelo seu povo, aquelas pessoas que ele adquiriu na eternidade para redimir cada um deles, cada uma delas. Foi o seu amor que iria lhe conduzir por meio dessas tentações. Nem por um momento ele abandonaria o plano do Pai, mas como eu mencionei, Satanás, que teve sucesso em derrubar o primeiro Adão, imaginou em sua autoilusão que seria capaz de estabelecer uma divisão entre o Pai e o Filho. Você percebe, meu irmão? Essas tentações são tremendamente profundas. Elas não devem ser percebidas como meras questões de provar divindade, poder divino, mas sim o que elas realmente significam. E assim é com você e comigo quando nós somos tentados. Diante de nós, a vantagem, o prazer, a realização que o sucesso do pecado irá trazer por trás, um anzol agudo e afiado, venenoso, separar o crente do Senhor, do seu culto, da sua comunhão, das suas bênçãos e destruir a sua instrumentalidade, seja por muitos confortos, tornando essa pessoa tão mimada, tão fria, tão distante, tão mundana, ou por muitas opressões difíceis para negar a Deus e tantas coisas. Este versículo de número 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele somente servirás. Que sugestão maligna, não é? Que contradição! Adorar ao diabo? Tudo isso te darei. É o pai da mentira. Quando foi que lhe foi dado os reinos e o mundo e a glória deste mundo? Nós sabemos que o diabo tem poder para tentar as pessoas, e pela tentação ele conduz os governos e as nações, pela mentira e o engano, mas não lhe foi dado como propriedade às nações. Ao contrário, nós lemos na palavra de Deus que toda a erva do campo, que todo boi, que todo pássaro pertence ao Senhor, tudo pertence a Ele. Por acaso ele imaginou que poderia enganar o Senhor Jesus? É impensável, é um insulto contra o Filho de Deus. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Tudo aquilo que o diabo, o enganador, ofereceu e prometeu dar a Jesus, tentando ilegalmente agir à revelia da vontade do Pai, o Senhor Jesus Cristo agora recebe ao vencer o diabo. Ele é alimentado pelos anjos, ele se torna o rei do seu povo, o verdadeiro Israel, e ele recebe um nome acima de todo nome. Deixe-me concluir com essas palavras do versículo de número 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás. A resposta do Senhor Jesus Cristo à tentação do diabo é muito breve. Apenas uma palavra composta: vai-te, Satanás. Meu querido amigo, quando a tentação vier à tua mente, não alimente essa tentação em tua mente, em teu coração. Não pense sobre ela, não se demore com ela, não permita que ela fique em tua mente, lance-a fora com desgosto, boicote, aborte, mantenha a tua mente limpa, confie na provisão do Senhor em toda tentação, não entre em diálogo com o tentador, simplesmente lance fora. Vai-te, Satanás. Você não precisa dizer isso, mas você deve lançar fora da tua mente. Outra vez, porque está escrito, responda ao argumento que está por trás da tentação. Perceba qual é o argumento. É para o prazer do pecado? Diga à tentação que a palavra de Deus diz: não fornicarás, não adulterarás, não colocarei coisa torpe diante dos meus olhos. É um argumento à vaidade e ao orgulho. Diga a ele: ao Senhor somente servirás. É um argumento a abandonar e desconfiar o Senhor. Cite a palavra à tua alma: amarei e confiarei no Senhor de todo o meu coração.
Está escrito, é uma tentação para a idolatria, idolatrar pessoas, objetos, partidos, bens, estátuas. Diga a tua alma, ao Senhor somente adorarás. E lance fora essa tentação. É assim com Cristo. Ele se permitiu passar por essas tentações, mas Ele não permitiu qualquer separação entre Ele e o Pai. E nós não devemos permitir também nenhum espaço de separação em nossa comunhão com o nosso Deus. Mas nós fazemos, não é? Tantas vezes nós fazemos. Nos permitimos pensar, fazer, falar coisas que Cristo jamais permitiria. E levamos o Espírito de Deus a se afastar de nós e a não mais nos abençoar. Ou nos deixamos ir e entrar em coisas, em situações que nós não gostaríamos que outros crentes soubessem. E sabemos que criará um espaço de separação entre nós e o nosso Pai Celestial. Nunca permita que isso aconteça. Nunca permita. Viva pela palavra de Deus, os planos de Deus para a igreja de Cristo, para o serviço de Cristo. Essa é a mensagem desses 10 versículos para nós. Nós vivemos para o Senhor. Bem, queridos, nós vimos o poder do Senhor Jesus Cristo, o seu amor infinito ao preservar sua missão de redenção para a nossa salvação. O Deus homem, o amor do Salvador. Nós queremos amá-lo e nos manter ao seu lado sempre.